Olá, irmãos amigos, estamos aí tratando sobre o assunto dilúvio, a sequência da semente do Redentor. Aquela semente que há 2000 anos atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. 4500 anos atrás da data de hoje, foi quando veio o dilúvio. O que nós vamos tratar hoje é a reafirmação da promessa de Deus com Noé. Quando terminou o dilúvio, veio a promessa de Deus. O Senhor usa as mesmas palavras que usou com Adão e Eva. Não é uma nova aliança, mas é uma reafirmação da aliança de Deus com Adão, depois vem com Noé, aí depois nós vamos ter com Abraão, com Moisés e assim por diante. Então, Deus vai reafirmar aquela aliança que ele fez com o ser humano. Nós vamos ler um texto de Gênesis 8, capítulo 8, verso de número 21, que diz assim, ó: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Estava no período do término do dilúvio. Eles estavam saindo da arca. E no final do capítulo 8, do 9, Deus gera a sua aliança, a promessa com Noé. Mas no final do capítulo 8, vamos só ler para a gente entender o finalzinho. Eu decoro o texto. Eu leio tantas vezes que decoro. Só que o texto aqui é tão maravilhoso, são tantas informações que não dá para não ler. Tem que ler o texto mesmo. Vamos ler do verso 13 em diante. Veja o que diz. Acompanhe aí. E aconteceu no ano 601, no mês primeiro, do primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Verso de número 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu, com a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E aí o verso 21 diz que Deus aceitou aquele sacrifício. Observa, houve um sacrifício. Tinha que ter um sacrifício. Com Adão e Eva houve um sacrifício. Deus foi lá e sacrificou um animal para cobrir Adão e Eva. Caim e Abel, houve um sacrifício da parte de Abel. Ele sacrificou um animal. Agora nós observamos aqui, quando Noé sai, ele vai lá e sacrifica animais. E Deus aceita. Chega ao trono de Deus com um cheiro suave. Sem a morte não há pagamento para o pecado. O salário do pecado é a morte. Então tem que ter o derramamento de sangue. Muitas lições aqui, ó. Demorou cerca de 40 dias para abrir a arca. Eu trato disso nas minhas meditações, explicando. Deus diz para ele: frutifique e se multipliquem sobre a terra. Na época que Deus criou, irmãos, Adão e Eva, Deus criou todos os vegetais, todos os animais, depois criou Adão e Eva. Todos os vegetais, todos os animais foram destruídos no dilúvio. Irmãos, foi uma ira de Deus, como nós vimos nas meditações anteriores,
Por que que Deus trouxe o dilúvio? O porquê o dilúvio sobre a terra? Se havia promessa da semente do libertador, por que o dilúvio? Nós mostramos nas mensagens anteriores. A ira de Deus. Deus destruiu tudo. Agora Deus diz, vai, os animais, vai, novamente, povoar, que se multiplique todo sobre a face da terra. E quando ele oferece aquele culto, aquele altar, Deus aceita. E aí Deus faz uma promessa no verso 22, 8:22. Ele diz assim, ó, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. E agora vem a promessa com a aliança de Deus com Noé no capítulo 9. A partir do verso 1, também tenho que ler porque são muitas informações. Deus vai falar várias vezes repetindo para Noé a aliança, o pacto que ele faz com Noé, com os seus filhos, com a sua descendência. Capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Abençoou Deus a Noé. Irmãos, a ordem de Deus é para frutificar e multiplicar. Preste bem atenção, existem casais que não podem ter filhos. E respeitamos e entendemos. Agora, não querer ter filhos, tendo todo o aparelho reprodutor que Deus deixou em perfeito estado, e não querer ter filho é pecado. A Bíblia diz que multiplicai-vos. Deus criou Adão e Eva. Esses dois foram separados. Deus criou. A partir de Adão e Eva, ele deu este talento magnífico, maravilhoso ao ser humano. Um homem e uma mulher. Eles têm o poder de multiplicação de seres humanos. Um homem e uma mulher. Então, é um poder maravilhoso que Deus deu. Não querer ter filho é pecado. Versículo de número 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. O homem, ele tem autoridade sobre todo e qualquer animal, sobre toda e qualquer fera. O homem tem esta autoridade, foi Deus que criou assim. Então o animal, ele teme ao homem. O leão, a onça, os animais ferozes, eles só atacam por fome, proteger suas crias, na maioria das vezes protegendo suas crias, protegendo o seu bem-estar, a sua casa, a sua moradia, mas eles não atacam o homem por outros motivos. É difícil você ver ataque de feras, porque os animais selvagens temem o homem. Está escrito, todo animal vai ter temor a você, Noé, e aos seus descendentes. Verso de número 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo do homem, o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Até o dilúvio, ninguém comia carne. Até o dilúvio, todos eram vegetarianos. Só após o dilúvio, agora que você tem ordem divina, decreto celestial, e você pode se alimentar de carne. Lembrando, carne não é muito digestivo, então deve ter seus limites. Então, parte verde é bem melhor, mas não está proibido na Bíblia. A Bíblia é clara, depois do dilúvio, podia se comer, até o dilúvio não. A Bíblia diz que todos eram vegetarianos. Agora vai voltar o milênio, interessante. Os animais, eles vão se tornar a ser vegetarianos novamente na época do milênio. Volta novamente um processo antigo bíblico. Bem interessante isso, viu? Verso de número 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos,
povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo, olha as palavras de Deus, e eu, eis que estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Verso 10. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus faz um sinal, uma aliança com a sua geração, Noé, e aqui agora ele diz, faz um sinal com a terra, entre mim e a terra. Deus faz um pacto, nunca mais destruirei a espécie humana com o dilúvio. Deus sentiu o pecado do homem, Deus teve que destruir, porque o homem estava indo longe demais. Não é diferente agora na época atual, o homem está indo longe demais. O homem quer mandar em Deus. O homem pensa que é mais do que Deus. O homem pensa que é Deus. É triste. Vivemos numa época em que o ser humano não compreende que tudo ele depende de Deus. E precisamos do Senhor. Aqui, irmãos, nós podemos observar que Deus faz uma aliança com a vossa descendência depois de vós. Deus é infinito em misericórdia. A semente, irmãos, estava atravessando o dilúvio. A semente não podia ser destruída, irmãos. E agora Deus reafirma esta promessa com Noé e os seus descendentes. No versículo de número 15, olha o que Deus diz. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Verso 17. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança, que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Deus fez um pacto, uma aliança com Noé, pós-dilúvio, mais uma vez, reafirmando sua promessa. Deus não falha. A promessa dele é que teria um libertador, um salvador. E viria de onde? De Noé. Esse libertador já veio. É o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mostrando os passos do Velho Testamento. Mas creia em Jesus Cristo. Se entrega ao Senhor Jesus. Deixa Ele salvar tua alma. Que Deus nos abençoe. Quero orar por cada um de vocês. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por mais, ó Deus, o ensino da tua perfeita palavra. Ajuda cada um dos teus filhos a compreenderem mais, ó Deus, o que diz o livro sagrado. Ajuda-nos, ó Deus, abrindo o nosso entendimento. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.